estou apanhando para valer da Veja, do Globo, do Aécio, do Fernando Henrique, da... de todos, dos suspeitos de sempre, né? Por causa da classe média. E, sobretudo, porque foi arrancado do contexto em que eu falava e sobrou o final do que eu falei, sem a análise que eu havia feito da questão das classes sociais. Então, para os que não ouviram o meu relato, eu vou relatar as 3 abominações, levando em consideração que a minha crítica ao governo, ao que eu considero que foi um equívoco do governo, foi o seguinte: eu fui convidada pela Secretaria do Desenvolvimento Social para participar, isso no começo do ano passado, para participar de um conjunto de debates e discussões e de estudo e pesquisa sobre a nova classe média no Brasil. Aí eu fui lá e disse: olha, tem um equívoco. No Brasil não tem uma nova classe média. Tem a velha classe média que cresceu quantitativamente e que está muito mais próspera do que jamais foi. O que tem no Brasil, na hora que você tira 40 milhões da linha da pobreza e na hora em que você tem o trabalhador colocado sob o neoliberalismo, o que você tem é uma nova classe trabalhadora. E tem que pensar, portanto, a partir do seguinte: os sociólogos e os institutos de pesquisa definem classe social ABCDE a partir do critério de renda e escolaridade. Eu disse: isso é um critério de sociólogo norte-americano e de pesquisa de mercado. Isso não é critério de compreensão do que é uma classe social. Uma classe social se define pela relação com a propriedade. E quando você tem a propriedade social, a propriedade privada dos meios sociais de produção nas mãos de um grupo, e como sobra a força de trabalho que alimenta essa propriedade privada dos meios sociais de produção, você tem as 2 classes fundamentais da sociedade capitalista: os burgueses e os trabalhadores. No meio tinha uma coisa que não possuía a propriedade privada dos meios sociais de produção e nem a força de trabalho. Esse meio, que o Marx chamava de pequena burguesia, passou a receber o nome de classe média. Nem ela sobra inteiramente, porque os critérios do Marx eram os pequenos camponeses, os pequenos comerciantes e os funcionários públicos e as profissões liberais. Era isso a classe média. Ora, o que o neoliberalismo fez foi transformar a ciência e a técnica em força produtiva. Eles não são mais um saber autônomo que depois o capital aplica na economia. Não. Eles se tornaram, e é por isso que a noção de informação se tornou paradigma. Quando eu trabalhei as ciências, o paradigma que se usava era a noção de estrutura. No período anterior ao meu, os cientistas falavam em organização. Era a noção de organização que operava para a compreensão que os cientistas produziam na natureza e na sociedade de todas as coisas. Esse paradigma da organização foi substituído pelo paradigma da estrutura. Tudo se explicava em termos de estrutura, na natureza e na sociedade. Esse paradigma desapareceu e o paradigma que opera hoje é o da informação. A ideia, o biólogo diz que uma célula passa uma informação para outra.
O físico diz que o neutrino passa uma informação para o próton, que passa uma informação para o sei lá o qual. Ou seja, é a ideia de que tudo opera. Por isso que, quando eu faço a minha análise das redes sociais, eu deveria ter sido mais explícita, não dá tempo, mas é estudar o que significa o paradigma da informação como forma contemporânea do pensamento e da operação do capital. É aí que a coisa torce o ramo. De qualquer modo, isso significou que as chamadas profissões ligadas ao trabalho intelectual e científico não pertencem mais à classe média. Os intelectuais, os cientistas, os professores, eles são todos parte da classe trabalhadora, porque a ciência se tornou força produtiva, que é o que a classe trabalhadora é. Então esse pedaço da classe média sumiu também. Quando você pega advogado, professor, médico, arquiteto, que trabalham em empresas, eles são assalariados das empresas. Eles também não pertencem mais à classe média. Se você pega o setor de serviços, o que é o setor de serviços? O setor de serviços era aquilo que estava incorporado na planta industrial fordista. Na hora que o neoliberalismo vem e fragmenta e decepa e terceiriza tudo, esse setor de serviços não é uma classe média. Ele é aquele ramo da classe trabalhadora que tradicionalmente estava dentro da planta fabril. É o proletariado moderno. Então, foi a partir dessa concepção de classe social que eu disse no governo que era loucura pensar em termos de uma nova classe média. Porque você pensaria em termos quais? Consumo, isolamento, competição, desejo de ascensão social, medo da proletarização e desejo de ordem e segurança através da repressão. Porque é isso a classe média. Como pensamento, ela é isso. Então, não se deve trabalhar com a classe média como um ponto de governo. Mesmo porque ela não é. Você traz 40 milhões de pessoas e tem toda essa mudança da estrutura das classes sociais por causa do neoliberalismo, é com outra coisa que você tem que trabalhar. Bom, aí eu queria muito convencer as pessoas do governo que era a nova classe trabalhadora que interessava, e não a classe média. Mas ninguém acreditou em mim, e os sociólogos ganharam a parada, e ficou a ABCD, e cresceu muito a EAD, eu sei lá como é que esse treco funciona, que é uma tristeza. Bom, aí eu tive uma experiência, que foi uma verdadeira epifania. E eu falei, eu vou levar isso para o governo. Quem sabe com isso eu os convenço. Era um domingo. Eu acabava de almoçar com os meus filhos e netos. E eu precisava ir ao banco tirar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro para uma despesa na segunda-feira. Eu estava sem carro, eu disse para o meu genro se ele podia me dar uma carona até o banco. Ele disse que sim. Então, ele me levou até o banco. Quando nós chegamos na frente do banco, aonde tem as rampas para você estacionar o carro, elas estavam obstruídas, porque no meio-fio havia um gigantesco carro prateado. Eu digo gigantesco porque eu sempre explico para as pessoas, eu conheço Fusca e Fiat Uno, o resto é grande, é azul, é cor-de-rosa, dizendo. Tem alguém aí? Vocês estão atrapalhando quem quer entrar no banco. Vocês vão ao banco? E entrei. 1 minuto depois, entra uma moça. E como o Alípio pediu para eu não usar a palavra grife, eu vou usar a palavra marcas. Então, entra a moça e ela é uma marca do começo ao fim. Né? Onde você vai? Bom, ela estava lá. Aí ela entrou e disse assim para mim:
educação não, é? Vai gritando assim na rua? Aí eu disse, olha, o carro estava fechado, com aqueles vidros escuros. Eu não sabia se tinha alguém lá. Também não sabia se o vidro era blindado e se, portanto, o som passaria. E por isso foi que eu gritei, porque vocês estão, efetivamente, tomando o lugar de todas as outras pessoas. Quando eu estava nesse ponto, entra o rapaz. Também, marcas de todo tipo. Todo arrumado, tudo ali. E ele vira e diz assim para mim, você acha que eu vou pôr o meu Mercedes em qualquer lugar? Gente, eu não posso descrever para vocês a reação física que eu tive. O meu estômago embrulhou. Ou eu pensei, agora o almoço volta inteiro. Bilis que subiu. Eu engoli e disse para ele, você é um típico classe média paulistana fascista. Você é uma abominação política. Aí, ele e a moça se entreolharam e eu vi que eles não tinham entendido exatamente o que eu tinha dito. Ela, muito em desespero de causa, me bateu. Ela virou e me bateu. Aí eu disse, você vai passar da violência verbal para a violência física? Você é uma abominação ética. Aí, eles se entreolharam e o rapaz não teve dúvida. Você é uma velha feia. Aí eu falei, olha, a minha idade e a minha velhice é um dado objetivo da natureza. E a minha feiura é um dado objetivo da natureza. Você não pode transformar um dado natural e objetivo num xingamento. Você é uma abominação cognitiva. É isso. É por isso que eu odeio a classe média.